Um dos momentos infantis da minha vida que eu jamais esquecerei foi do dia que eu acordei com uma vontade enorme de fazer uma coisa boa para agradar meu pai. E eu pensei, eu acho que lavar o carro é uma boa ideia. Então eu olhei para aquele carro todo sujo, com muitas marcas de sujeira, de lama, e pensei assim, isso aqui vai dar muito trabalho. O próximo pensamento foi, o que minha mãe faria quando ela estivesse diante do desafio de lavar um negócio tão sujo? Então me dirigi até as coisas dela e vi uma esponjinha inconfundível, com uma parte amarela e a outra verde. E sabia que a verde seria usada para lavar coisas difíceis. Achei mais um pozinho dentro de uma vasilhinha com uma substância arenosa. Falei, isso que ela usa também. Então eu juntei tudo aquilo num balde e esfoliei, envelopei, deixei todo fosco aquele carro. Eu gastei umas 2 horas para tirar toda a sujeira e junto com a sujeira foi toda a tinta, todo o acrílico do carro. E esperei das 10 da manhã até as 8 da noite meu pai chegar. Assim que ele chegou, estava de noite e eu, ansioso, fui mostrar para ele o meu grande feito para agradá-lo. Ele foi até a garagem junto comigo, depois de estar empolgado com a notícia boa de que eu tinha limpado o carro para ele. E quando ele acendeu a luz, surpresa, o carro estava inteiro arranhado, todo fosco. Ele, depois de assustado, colocou a mão no meu ombro e falou, obrigado. Apagou a luz e foi dormir. O que aconteceu no coração dele depois que ele viu o carro é algo inexplicável. Eu conseguia ver a expressão dele pelo seu rosto quando ele viu o carro, mas o obrigado, muito obrigado, foi extremamente tocante. Porque amor é assim, a gente compreende coisas incompreensíveis, vê o que não está colocado diante de nós e ouve o que não foi dito. É a linguagem universal, ninguém explica, todo mundo entende. Desde o primeiro momento da história até o último, ele vai ter essa característica e nós precisamos desesperadamente dele hoje. Mas há histórias na Bíblia que dizem como isso aconteceu e como ele deve acontecer de lá até a gente. Não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos de volta com um recado especial muito importante para você. Mergulhar nas páginas da Bíblia é o melhor mergulho, a maior viagem de descoberta que alguém pode fazer. De cara, a paisagem não muda, mas o que vai mudar são os olhos para compreender a paisagem, compreender o percurso e a gente se compreender. Sim, a gente quando mergulha na Bíblia, a gente lê a Bíblia, mas permite fundamentalmente que a Bíblia nos leia e isso é muito bom. Uma das atividades mais importantes da vida humana é conversar com Deus. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, uma coisa se completa. Nós ouvimos Deus falar para nós e sobre nós nas suas páginas, mas aí a gente também entende que Ele nos ensina a falar com Ele através da oração. A pergunta que muitas pessoas têm feito hoje é se Deus os ouve, né? É uma pergunta que talvez você também já tenha feito. Deus me ouve? E a resposta é claro, é sim. Como? Muitos momentos da vida, aqueles momentos cheios de nuvens, aqueles momentos escuros da vida, a gente quer saber como é que Deus está caminhando ao nosso lado e o que Ele tem feito. Pensando nisso, nessa grande questão, a Novo Tempo preparou para você um guia de estudos com essa temática tão importante para os nossos dias de hoje e para o futuro também. Deus me ouve é um guia de estudos especial mesmo, que eu tenho a alegria de dizer para você que ele pode chegar até a sua casa de forma totalmente gratuita. Sim, o custo desse guia de estudos para você é de graça e o envio também. A única coisa que você precisa fazer é entrar em contato conosco, deixar seus dados para que a gente envie, fazer um cadastro rápido e você pode escolher a forma desse contato. Você pode escolher por telefone, pelo WhatsApp, apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela, ou você pode entrar no nosso site. Escolha você. A gente escolheu te enviar. E algumas pessoas que nós chamamos de anjos da esperança escolheram patrocinar esse guia de estudo para que ele chegue até a sua casa da maneira como ele vai chegar. Faça isso o mais rápido possível. Diga lá que você ouviu aqui no Fé para Hoje e a gente vai ter a alegria de te mandar. Eu espero que seja breve.
A Bíblia é um livro de comunicação de Deus. E Deus se comunica pelo que Ele fala, Deus se comunica pelo que Ele faz, e os profetas comunicam Deus da maneira como eles falam o que Deus falou. Quando nós olhamos para o capítulo 10 de Gênesis, nós vemos aí a distribuição e a ocupação da superfície da terra a partir de 3 troncos, Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé que saíram da arca. E o texto diz que eles, conforme as suas famílias, segundo as suas línguas, ocupavam as ilhas da terra. O capítulo 10 destaca que eles tinham sua linguagem e a sua maneira de falar a partir desses troncos linguísticos, jafeitas, semitas e camitas. O capítulo 11, propositadamente, começa dizendo que na terra havia uma só linguagem e uma só maneira de falar. E um projeto catastrófico do ego humano se levantou, levantando-se assim numa verticalidade orgulhosa, onde os homens se colocam um acima do outro, para que num projeto orgulhoso fazer com que o nome do próprio ser humano se tornasse célebre. Uma ideia de alcançar o céu sem que Deus nos venha buscar. Uma ideia de perpetuidade sem que o sangue de Cristo seja a garantia dessa perpetuidade. Uma ideia de um homem fazendo seus próprios feitos. Uma celebridade construída artificialmente a partir de uma tecnologia onde os homens pensam naquilo que eles podem fazer com as suas mãos, mas ignoram que eles são instrumentos de Deus para aquilo que Deus quer fazer para a terra. Deus desceu para ver o que estava acontecendo e a linguagem é muito interessante, né? Porque quando os homens tentaram subir, Deus desceu e um toque e o mover de um músculo e o projeto foi para baixo. Aos homens tentar subir, eles desceram. Agora, é interessante pensar que o projeto de Deus, nesse ponto, ele não tem essa verticalidade orgulhosa. Não. O projeto de Deus é de uma horizontalidade fraterna. Deixa eu te explicar melhor. Quando a gente pensa em um amor, o amor deve estar de uma forma destacada na nossa mente. O amor não nos faz iguais. O amor nos faz diferentes. Sim. Porque todo aquele que ama vai se colocar numa posição de inferioridade, no sentido de ser servo do objeto amado. Então, a gente horizontaliza tentando nos colocar abaixo daquele que ama. E assim, todos, um exaltando os outros, conseguimos construir, a partir do dom divino, uma comunidade de fato funcional e sustentável. A Torre de Babel é um símbolo de algo que definitivamente não dá certo, porque na tentativa de todos de se colocar um acima do outro, o resultado é uma queda, e uma queda vertiginosa. Na proposta de Deus, quando nós queremos nos colocar um abaixo dos outros, tentando servi-los, a proposta é uma solidez, e o resultado é solidez, e tudo que poderia não dar certo, dá certo. Voltando à estrutura dos textos, a gente vê no capítulo posterior da Torre de Babel um homem nobre, exaltado, e Deus aparece para ele e diz: eu tenho um projeto para você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se no capítulo anterior os homens e as famílias se juntam e amaldiçoam a terra com seu orgulho, agora, a partir de uma família, toda a terra se junta quando Deus abençoa todo mundo a partir de alguém. E o primeiro passo de alguém para abençoar a terra é abrir mão do seu status, da sua riqueza, dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus. Quando a gente dá um salto na Bíblia e vê o desenrolar dessa trajetória, deste povo que começa a partir de Abraão, uma coisa se destaca. Quando o povo de Israel sai do Egito, esse povo, os descendentes de Abraão, eles vivem algumas experiências interessantes e marcantes que devem chegar até a gente hoje. A primeira coisa, a experiência tremenda que eles viveram foi a experiência da Páscoa. E a Páscoa nos diz algo muito importante. Deus salvou Israel lá dentro e perdoou os pecados do primogênito e garantiu a vida do primogênito antes mesmo deles colocarem o pé na estrada. Sim, Deus salva Israel no Egito antes mesmo de salvar Israel do Egito. Quando aquele povo se desloca, passa pelo Mar Vermelho e chega ao pé do Sinai, a experiência de um sangue que se derrama em favor da vida do seu primogênito, da continuidade e da perpetuidade dele já tinha sido garantido. Volta um pouco para Babel e perceba o contraste. Em Babel, eles querem construir uma torre que chegue ao céu e querem tornar célebre o seu nome naquela cidade. Ou seja, eles querem continuar sem que o sangue de Cristo
tenha alguma participação nisso. Lá na saída do povo de Israel do Egito, há uma perpetuidade, uma continuidade com Deus salvando a vida do primogênito, e a única causa do primogênito continuar andando é porque essa perpetuidade, essa continuidade e essa ida para o céu foi garantida não porque eles fizeram alguma coisa, mas pelo que o Cordeiro fez. É instituída a festa da Páscoa. Lá agora, no Monte Sinai, Deus vai falar de umas outras festas. No livro de Levítico, no capítulo 23, o calendário de Israel é colocado ali e Deus estabelece para eles como o ano litúrgico e a sequência de símbolos, ou seja, a comunicação de Deus para com eles e a maneira como Deus simbolicamente diz do processo de salvação, ele é colocado a partir do Sinai. A primeira festa que inaugura o calendário é a festa da Páscoa. Ele acontece no primeiro mês, no dia 14, onde o Cordeiro Pascal é morto. Nesse complexo de festas se juntam mais duas. No dia 14 tem a Páscoa, mas agora tem duas que vão se juntar. A festa dos pães asmos e a festa das primícias. O pão asmo, o próprio nome já diz. Todo fermento é colocado fora dos ambientes de Israel. Na festa da Páscoa, o cordeiro é morto. Então há uma conexão de símbolos ali que faz com que eles compreendam. Por quê? Porque a vitória sobre o pecado só é garantida pelo sangue do cordeiro. E aquele fermento que simboliza o pecado agora, ele é tirado. Eles comem pão sem fermento e o fermento é tirado de todas as casas. No primeiro dia, depois da festa dos pães asmos, você tem a festa das primícias. Ao observar a terra, a primícia é o nascer, é o alvorecer da vida. Os primeiros grãos que brotam do solo, eles são oferecidos a Deus. Ele simboliza aquele primeiro momento, o que há de primeiro, o que há de melhor, a primeira coisa, a primeira parte mais importante da vida sendo oferecida para Deus. Mas ele também é a festa da ressurreição. Sim, o primeiro que rompe o solo, que sai dali, a semente que morreu e deu origem a uma nova vida é oferecida para Deus. Agora eu queria que você prestasse atenção nesse destaque. Porque dias após a Páscoa, mais especificamente semanas, a festa da semana, 7 semanas mais um sábado, 50 dias. Os gregos, na sua forma de contar, vai chamar de Pentecostes, de penta, raiz de 50, de 5. Há agora uma oferta. E eu queria que você pensasse em uma coisa dessa oferta. Na festa do Pentecostes, a oferta é um pão movido fermentado. Volta um pouquinho na sua memória. Eles acabavam, e um pouquinho mais de um mês, eles já tinham tirado todos os fermentos de sua casa. Não havia, portanto, fermento em lugar nenhum. E agora a oferta era um pão fermentado sendo movido diante do altar. O símbolo é impactante para eles, como é para nós naqueles primeiros Pentecostes, há 1500 anos antes da morte de Cristo. Por quê? Porque o pão com fermento é levado para ser santificado numa inversão muito incrível. Porque num primeiro momento o pão com fermento é pecado, agora o pão fermentado é santificado. O que eles querem aprender, o que Deus queria ensinar com isso? É que esse fermento que foi vencido dentro da própria casa, agora alguém tinha que procurar fermento em uma outra casa, que obviamente tem que ser estrangeira, porque em Israel não há fermento. E agora eles entram em contato com o estrangeiro após o fermento e trazem para trás do fermento e trazem deste estrangeiro, desse não israelita, desse que não experimentou as primeiras festas, um pão que é o levar do estrangeiro até o altar. E esse diferente agora é santificado. Sim, a missão está intrínseca à festa. A experiência é levada para outro nesse símbolo do fermento que é colocado diante de Deus. E agora, aquele que experimentou o asmo da salvação, experimenta também o dar as mãos e diante do altar todos se juntam num processo de salvação para a próxima festa, onde eles se encontram no mesmo instante, no mesmo momento e agora na mesma caminhada. Durante 1500 anos, o Pentecostes foi uma festa que uniu Israel, dando-lhe a perspectiva do que eles de fato eram. Quando eles saíram do Egito, Deus falou: vocês são meus, porque toda a terra é minha. A frase é muito forte. É você e não outro. É você por causa do outro. Aqueles que falavam hebraico, que tinham uma experiência com Deus de Israel, tinham que viver essa experiência, mas Deus tinha uma forma de falar a partir deles para todo mundo.
a festa vai começar. Livro de Atos, capítulo 1, verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A pergunta revela, ao tempo que ela quer esconder, uma intenção do coração. Assim que Jesus morre, ressuscita e de novo está reunido com os discípulos, uma alegria que tinha se escondido no pé da cruz voltou com a ressurreição. E a pergunta deles voltou a ser aquilo que passou por toda a caminhada deles com Jesus e fala: será esse o tempo? Senhor, vai ser esse o tempo que a gente vai voltar para o nosso lugar? A resposta de Jesus é muito importante porque ele conhece as intenções do coração. Ele diz: para de pensar só em você, comece a pensar em outros. Quanto aos tempos e as estações, quanto ao tempo e as épocas, quanto ao tempo quando eu vier estabelecer de fato por toda a terra o reino, não vos compete saber, mas o que te compete saber hoje é o que você vai fazer por outro. O que Deus está dizendo para eles e está dizendo para a gente também é o seguinte: o céu não é só seu. E se na sua ideia de céu, de nova terra, de nova Jerusalém só existe você, é porque esse céu ainda não aconteceu dentro do seu coração. E ele fala: você vai receber poder, mas a primeira coisa que esse poder vai fazer é transformar você e a sua linguagem, a sua forma de perceber você no mundo e o outro. E houve um impacto desse receber poder, porque o poder que eles pediram, quando o Espírito Santo desceu, produziu aquilo que o Espírito Santo produz. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. E se desdobra a partir e fazendo outras coisas na nossa vida. Paulo, falando sobre esse amor, ele disse: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu não vou ser nada. Vai ser um barulho. E que eu falando a língua dos homens e dos anjos, sem amor, eu explico uma porção de coisas, elaboro uma porção de frases, mas as pessoas simplesmente não compreendem. Você já andou no escuro alguma vez? Sim. Quando a gente está andando no escuro na nossa própria casa, ela é uma experiência interessante, porque você sabe que as coisas estão lá, mesmo que você não esteja vendo. É como acordar do seu quarto, se dirigir ao banheiro, à cozinha ou no momento em que a luz apaga. Você conhece as paredes da sua casa, você sabe onde os móveis estão, você sabe onde você deixou as coisas e a gente encontra o caminho andando no escuro. Mesmo que o sol não tenha nascido, mesmo que a luz não tenha aparecido, você sabe que ele vai aparecer e que as coisas de fato estão lá. Quando a luz chega, a gente não vê a luz, a gente vê as coisas que a luz agora mostrou. O céu estava lá, as nuvens estavam lá, o horizonte estava lá, mas ele volta a aparecer. A gente está andando aqui nessa terra nesse momento que parece assim: a noite está lá e a gente não percebe as coisas que já estavam presentes, mas a beleza que a luz traz não é a própria luz. A beleza que a luz traz são as cores, as formas, as texturas, o horizonte, as coisas belas que a luz faz aparecer. Assim é o amor. O amor, quando ele é falado, talvez as palavras sejam estranhas, elas sejam esquisitas e as intenções não sejam assim tão bem colocadas nas frases, mas nós conhecemos que por detrás disso há um tatear. Paulo, apresentando o amor, também disse que o amor é o vínculo da perfeição. Então, perceba o que ele quer dizer com isso. Quando nós olhamos para os textos bíblicos em 66 livros, é óbvio que a nossa compreensão é imperfeita. Eu estudo a Bíblia há anos, há mais que uma década, e dedico muito tempo a estudar a Bíblia. E cada momento que eu me coloco na Bíblia, eu percebo que há coisas que eu falo hoje que eu não falaria 5 anos atrás. Há compreensões que eu tenho hoje de alguns textos que eu falo, eu não poderia falar o que eu já falei de novo.
Mas isso vai acontecer daqui 5, 6, 7 anos ou talvez alguns meses, quando eu olho para os textos bíblicos, olho para a maneira como eu já compreendi o mundo, a Bíblia, ou as próprias palavras de Jesus e percebo que a minha imperfeição ela continua acontecendo, mesmo que eu esteja caminhando. É como caminhar em direção ao sol. Quando você olha para o sol e caminha 10 quilômetros em direção ao sol, o sol vai parecer 10 quilômetros distante. Se você caminhar mais 100 quilômetros em direção ao sol, ele vai aparecer mais 100 quilômetros distante. Então alguém pode perguntar, mas por que você continua caminhando? E para que serve olhar para o sol e ir em direção dele? Porque o sol serve exatamente para isso, para caminhar. Você anda 10 quilômetros na direção dele e os 10 quilômetros ele continua tão distante como ele parecia, mas você não está mais do ponto onde você estava. O ponto de referência, ele é fixo e a perfeição vai acontecendo. Eu vou explicar melhor o que é o vínculo da perfeição. Quando a gente fala de amor e fala com amor, a nossa linguagem é imperfeita, a gente não consegue ser preciso nem nos textos que Deus falou, mas a intenção aperfeiçoa. Sabe, é como você tentar fazer uma boa ação para o seu pai. Ficou esquisito. Mas o que ele queria produzir com a própria educação que ele deu, ele percebeu no resultado. Se alguém queria fazer alguém que crescesse pensando em se dedicar para o outro, mesmo que o carro foi estragado no primeiro momento, ele pode ter pensado, parece que a minha educação está dando certo. Você não está falando precisamente, as frases não são poéticas, mas a intenção do coração já se alinhou com a de outros corações. Então a alegria acontece, vai acontecer. Mais um pouquinho, mesmo que tudo esteja escuro, alguém já sabe, vai ser pleno dia. E a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai andando mais e mais até ser dia perfeito. É como caminhar em direção ao horizonte. Você percebe que aquele dia, de fato, vai acontecer. Naquele dia no Pentecostes estavam todos juntos. E por estarem todos juntos havia um grande desafio. E o desafio que estava diante deles é que havia uma mensagem de um Deus, em uma palavra profética, a partir de um povo, homens incultos e letrados, que não conheciam a sofisticação da linguagem e a tecnologia necessária para falar para tanta gente diferente. E o que eles tinham de fato era uma experiência concreta de um Deus que fez sentido para eles. Em algum momento eles estavam ali caminhando com Jesus entristecidos e começando por Moisés e discorrendo por todos os seus profetas, expunha-lhes, diz o texto em Lucas, o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que eles tinham na mente era aquele olhar fixo de Jesus, as marcas da cruz que foram lhe mostradas, eles sabiam, foi por mim. Há agora um novo perfil de olhar para o horizonte. E diante deles estava o desafio de colocar para aqueles que estavam na frente deles o que tinha acontecido no seu coração. Só um poder poderia realizar esse milagre, e o poder veio do céu. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas?
não era apenas falar sobre as grandezas de Deus na sua própria língua, era mais do que isso. A grandeza de Deus estava sendo falada na própria maneira de se comunicar. O fazer com que alguém falasse e todos entendessem na sua própria língua era de fato a grandeza de Deus, porque a maior obra de Deus feita nessa terra é a transformação de um coração endurecido em um coração que de fato se coloca em sintonia de amor. Naquele momento, Deus inverteu as circunstâncias. Ao andar pela história do 3º até o 10º capítulo do livro de Gênesis, chegando naquele momento trágico do capítulo 11, o emblema dos povos que se dividem em seu orgulho, do seu projeto megalomaníaco, de um louvor ao próprio ego, naquele momento ali em Sinar, onde se levantou um monumento a si mesmo e a tragédia se deu na separação de todo mundo, a gente percebe ainda assim a ação graciosa de Deus que desce e desune para que o homem não seja mais cruel consigo mesmo ainda que a sua própria capacidade e os seus sonhos que nem ele consegue perceber. Mas não termina ali. Deus agora desce de novo e manda seu Espírito que age sobre corações, e aquelas línguas que se dividiram no primeiro momento pelo poder do Evangelho se unem. E agora os apóstolos falam de amor, falam de um sacrifício, falam de um Jesus que morre para salvar toda a humanidade. Se longe da cruz todos nós nos tornamos cada dia mais diferentes, ao pé da cruz nós nos tornamos cada vez mais iguais. Sim, longe da cruz há uma coisa que nos une: todos nós somos condenados à morte perpétua. Longe da cruz, independentemente da linguagem que estamos falando, da roupa que estamos vestindo, dos títulos que temos ou das posses que adquirimos, possuímos ou herdamos, não importa qual é a cor, qual é a forma, longe da cruz, a morte eterna está à espreita de todo mundo. Ao nos aproximarmos da cruz, todos nós somos filhos, candidatos e herdeiros de uma salvação proporcionada em Cristo Jesus. Lá no Pentecostes, aos homens de Deus se levantarem para falar e todos ouviram, uma coisa aconteceu. Se o orgulho é uma linguagem onde todo mundo explica e ninguém entende, o amor, ninguém explica, todo mundo entende. E se estabeleceu um novo conceito. Quando Pedro pregou e todos ouviram, Deus, pela boca de Pedro, disse uma frase que nem eu, nem você, nem hoje, nem amanhã podemos esquecer. A grande diferença que Deus de fato falou que existe não é entre eu e você, mas entre eu e você e Cristo. E o que o Evangelho faz é diminuir a diferença entre nós e Cristo, e quando essa diferença é diminuída, os passos que damos em direção um ao outro também se encurtam. O amor é a linguagem universal.